Olá, seja muito bem-vindo ao programa Valores, um espaço de discussão sobre o desenvolvimento do Espírito Santo, sobre como pensam as principais cabeças que movem a nossa economia. Bom, nosso assunto hoje é o agro capixaba. E as notícias que vêm do campo são muito boas, hein? Ó, entre janeiro e novembro de 2024, do ano passado, as exportações do agronegócio do Espírito Santo alcançaram quase 3,3 bilhões de dólares. Isso dá mais ou menos 20 bilhões de reais. Esse valor superou todo o acumulado em qualquer ano completo desde o início da série histórica. O crescimento foi de 71,1% em comparação com o mesmo período de 2023. O Espírito Santo seguiu liderando em 2024 as exportações brasileiras do café Conilon. 76% do total exportado pelo Brasil saiu aqui do Espírito Santo. E a gente ainda tem gengibre, pimenta do reino, mamão, carne bovina, celulose, café solúvel, chocolates, derivados do cacau e mais um monte de produto do agro. Quem vai explicar para a gente por que nós tivemos resultados tão bons assim e o que vem por aí em 2025 é o secretário de Estado da Agricultura, Enio Bergoli, está aqui com a gente. Seja muito bem-vindo ao programa Valores, secretário. Obrigado pela oportunidade, é um prazer falar com você, Edu. Prazer todo nosso. O Enio é engenheiro agrônomo, formado em 1984. 40 anos. 40 anos, vai fazer 41 anos esse ano. Pela UFES, pós-graduado em Administração Rural pela Universidade Federal de Viçosa. E desde 1986 é servidor de carreira, começou lá no Incaper, foi presidente do Incaper, foi secretário de Agricultura lá atrás também, depois foi secretário de projetos, depois teve no DR e agora voltou para casa, voltou para a Secretaria de Estado da Agricultura. Com essa experiência toda e com esses números todos, Enio, o que faz o agro ter tanto sucesso assim e o que fez ter tanto sucesso assim no ano passado, em 2024? Olha, são muitas as explicações para isso, né? Não existe um fato só apenas que determina esse caso de sucesso que é o Espírito Santo no agro. O Espírito Santo é um estado pequeno e não era para ter essa expressão toda que tem no agro, até pela sua dimensão. Mas, assim, o uso da tecnologia, né, fez com que os nossos produtores de diversas atividades, né, fossem tendo produtividade e qualidade da produção. E aí nós precisamos aí, né, dos estados, dos demais estados do Brasil e do mundo, né, para colocar essa força da nossa produção. Nós somos um pequeno gigante do agro, pequeno em área, mas gigante na produção. E assim, eu acredito, talvez, como principal fator desse sucesso, a capacidade empreendedora dos nossos produtores rurais, né? Os indicadores, né, técnicos de produtividade do Brasil, por exemplo, não são parâmetros para o Espírito Santo, né? Os nossos indicadores de competitividade, né, produtividade, né, que é a produção por área, são entre os melhores do mundo para algumas culturas, né? Por isso essa expressão toda na cafeicultura, de Conilon e de Arábica, o Espírito Santo, ele é o estado brasileiro e talvez a principal região produtora do mundo que tenha em quantidade e em qualidade e também em sustentabilidade as duas espécies de cafés que são comercializadas, né, produzidas e consumidas no mundo. Nas regiões mais frias, nós temos a cafeicultura de Arábica e nas regiões mais quentes, né, a cafeicultura de canéfora, que nós falamos, que aí tem as variedades de Robusta e Conilon. Lá na Vietnã, Indonésia, chamam de Robusta, nossa aqui é mais o Conilon. Se bem que tem muito Robusta em Rondônia e já está entrando, digamos, também o Robusta junto com o Conilon no norte do Espírito Santo. Então, assim, são muitos fatores. Aqui nós temos planejamento de longo prazo desde 2003, ou seja, isso já vai para 21, 22 anos, né? Em que nós temos um planejamento estratégico de longo prazo, que ele é revisitado, né, a cada um período de anos. Fizemos a 4ª versão dele agora em 2023, que a gente reúne, né, os representantes que representam os produtores, mas também os órgãos técnicos da agricultura. A gente estudamos as 30 principais atividades agropecuárias do estado e aí colocamos metas ousadas para nós. Não é um
não é um planejamento público, mas um planejamento de Estado, em que tantas organizações públicas, né, e também as privadas se espelham nesse marco, nesse rumo, né? São poucos estados do Brasil que têm isso hoje, né? E até bem pouco tempo só o Espírito Santo tinha esse planejamento organizado no país. Então isso também é muito importante. Lógico que um estado de pequenas dimensões também favorece o relacionamento institucional. As pessoas, as organizações são mais próximas, né? Mas isso tudo, junto com a capacidade empreendedora dos cafeicultores, aliado também à nossa capacidade aqui no estado, com UFES, com IFES, com Incaper, né, gerando conhecimento e tecnologia, e esses conhecimentos e tecnologias gerados sendo apropriados na prática pelos produtores rurais, eu acho que determina, em grande parte, são os principais fatores que determinam esse grau de sucesso. Se a gente pegar os indicadores, né, eles são fantásticos. Você colocou os dados de janeiro a novembro, mas já temos os dados fechados de janeiro a dezembro. Né, nós exportamos o equivalente a 3,6 bilhões de dólares. Isso dá mais de 22 bilhões de reais. É o maior resultado da série. Nunca ultrapassamos a marca de 3 bilhões de dólares. Né? E detalhe, né, se a gente pegar a participação relativa dessa cesta de produtos do agronegócio em relação ao total exportado pelo Espírito Santo, de todas as áreas, né? Isso deu mais de 1/3, ou seja, e olha que a gente exporta rocha, né? Minério de ferro, a quantidade toda, mas 1/3 das exportações capixabas em valor vem do agronegócio, né? Então, assim, é um dinamismo muito grande. O estado com essa área geográfica de apenas 0,5% da área territorial do país, aí produzir, exportar, no caso, 75%, né? 75% a 76% do café Conilon, 62% do gengibre, 58% de toda a pimenta do Reino do Brasil, né? 44% do mamão, mas exportar também carne bovina de alta qualidade. Então, assim, é a competência dos nossos produtores, né? Utilizando tecnologia aliada a um planejamento de longo prazo em que participam o poder público e o setor privado que condiciona esse caso de sucesso. Qual é o papel do crédito rural nesse desempenho? Eu sou um engenheiro agrônomo da área de socioeconomia, né? Administração rural, essa é a minha formação. E sempre como um servidor de carreira do Incaper, não é? De quando em quando se opta por um perfil mais técnico, eu volto para a Secretaria da Agricultura, né? Mas quando eu não estou secretário, eu fico sempre fazendo esses estudos e o crédito é uma área que eu estudo há muito tempo, acompanho já há mais de 30 anos. E eu posso afirmar assim que o crédito, né, sempre foi, e sempre será o principal instrumento de política agrícola de qualquer região, estado, país, enfim, né? Porque ele é emancipatório. Um produtor, um agricultor ou agricultora, né, que pegue um crédito num banco, aplique na sua propriedade, uma indústria a céu aberto, sofrendo todos os riscos, fazendo aposta, né? Ele é empreendedor nato, né? Ele pega aquilo, ele acredita no seu negócio, vende, né? Sujeito a todas as oscilações de preço. O mercado de produtos agrícolas é o que mais se aproxima de uma concorrência perfeita, ou seja, se produzir muito, o preço vai cair, se for pouco, né, o preço vai subir, não tem grandes oligopólios nesse sentido. Então, assim, o crédito é um instrumento que faz com que os produtores subam de patamar, né? Não sou flamenguista, não, né? Mas eles vão para um outro patamar de tecnologia. Mas por que o crédito? As atividades não são rentáveis que possam se autofinanciar? Olha, aqui no Espírito Santo nós temos um patrimônio maior no rural, que é a nossa agricultura familiar. Existe o conceito legal do que seja um agricultor familiar. São aqueles que têm pequenas áreas de terra, utilizam predominantemente a mão de obra da família, somente em períodos de colheita contratam alguém de fora, a renda predominante da família vem do setor rural e eles representam 75%, né, das nossas propriedades aqui, né? E vem basicamente deles a produção, né, dos agricultores e agricultoras familiares, produção de cafés, de pimenta, de gengibre, de mamão um pouco menos, né, mas também vem de lá. Então, assim, esse patrimônio maior tem área pequena para os pequenos volumes, então a capacidade de poupança é pequena para se autofinanciar. Então, o crédito é um grande aliado para que os produtores passem a utilizar variedades mais produtivas, utilizem
partam por essa agricultura de precisão que o Espírito Santo está nela, né, com sensores. Hoje, produtores familiares de casa, né, pelo telefone celular, eles sabem as condições de umidade do solo e acionam os equipamentos de irrigação em função de umidade do solo ou previsão climática e bota a dosagem de água por planta sem desperdício, né, irrigação localizada, né, em função da necessidade da planta de casa. Isso já é comum, né, especialmente no Norte do Espírito Santo. Então, o crédito é um grande aliado, né? E Você acha que esse aumento do crédito no ano passado, em 2024, isso também tem a ver com esse momento que o agro vive no Espírito Santo? Sim, é claro que tem. Isso representa uma confiança dos agricultores nos seus processos e arranjos produtivos. Ele está evoluindo, está substituindo lavouras menos produtivas por outras mais produtivas. Nós acabamos de fechar, não é, os anos, o comparativo do crédito aplicado no Espírito Santo. Em 2023, nós já tivemos assim um volume recorde de aplicação. Foram 6,4 bilhões de reais aplicados em crédito nas diversas culturas e explorações daqui do Espírito Santo, em 2023. Em 2024, 7,9 bi. Ou seja, 1,5 bilhão de reais a mais no ano, né, em mais de 42 mil operações, ou seja, contratos de crédito, né? Esses recursos foram lá para melhorar o padrão genético dos animais da pecuária, né, seja para corte, seja para leite, para melhorar os sistemas de produção da pimenta, do mamão, do gengibre, da cana, para álcool, para açúcar, né? Então, isso garante um diferencial. E aqui o Espírito Santo tem mais uma característica em especial, porque nós temos um plano de crédito organizado com as instituições que financiam, nós estabelecemos prioridades, e ontem mesmo, né, nós tivemos uma reunião com o Banco do Brasil, que é o principal aplicador de crédito, mas o sistema cooperativo de crédito também muito forte aqui, Sicob, Sicredi, Cressol, né, Banestes também aplica crédito, mas o Banco do Brasil ainda é o maior aplicador de crédito, né? Comemoramos a marca em apenas 6 meses, de julho a dezembro do ano passado, o Banco do Brasil aplicou 2,5 bilhões de reais, somente o Banco do Brasil, nas operações de crédito. Então, a gente está, assim, comemorando essa organização. E por quê? Como nós temos um plano de crédito, nós sentamos com as instituições financeiras, sentamos com as organizações dos produtores, por exemplo, com a FETAIS, com a FAES, que é a Federação da Agricultura, com o Senar, né, com o movimento, com a Associação Agricultura Forte, com o SEDAGO, que representa as empresas do agronegócio, e estabelecemos as prioridades, para não chegar lá na agência, aplicar nisso ou naquilo outro. Por exemplo, nós falamos, olha, a pecuária de leite é um arranjo que passa dificuldades, vamos canalizar para isso. Gente, não vamos botar muito custeio, vamos botar investimento, que é aquele crédito que serve para vários ciclos de produção e muda, né, uma realidade. E a gente teve, assim, uma percepção bacana de como funciona o plano. Os recursos aplicados em crédito na pecuária, que é um arranjo que passa dificuldades, pecuária leiteira no Espírito Santo, ampliaram em 68%. Então, assim, valeu a pena a gente ter conversado, ter um plano, ou seja, para direcionar de forma saudável a aplicação dos recursos para aqueles segmentos que mais precisam. Isso tem a ver com política de Estado para a agricultura, essa coisa de direcionar os recursos, e aproveitando e perguntando, a gente vive um bom momento econômico no Espírito Santo de uma forma geral, isso se reflete no agro também? Sim, o agro tem uma participação extremamente relevante. A gente não tem muitos estudos sobre isso, mas nos últimos que a gente tem, quer dizer, o agronegócio, né, que é a agropecuária e seus negócios associados, é assim que a gente tem que ver a palavra. Infelizmente, a gente tem uma distorção ideológica do conceito de agronegócio. O conceito de agronegócio, aqui no país, parece que eles colocam em confronto, né? Agronegócio confrontando o conceito com a agricultura familiar. Isso é uma bobagem sem tamanho. Isso não tem nada a ver uma coisa com outra. Isso é comparar feijão com televisão. Nada, não tem nada. O conceito de agronegócio ele vem de agribusiness, que é um conceito utilizado desde a década de 1960, né? Portanto, há mais de 60 anos, nas universidades norte-americanas, em que as próprias representações dos produtores resolveram questionar essas 3 grandes estratificações de construção do PIB. O PIB é composto por agricultura, extrativismo, por comércio e serviço e por indústria. Para aí. Aí você me bota só o valor da produção, mas peraí, a indústria de máquinas, equipamentos, de tratores, de colheitadeiras só existe porque a gente produz.
Mas para aí, só existe manteiga, a indústria láctea, porque a gente produz leite. Só existe o café torrado, moído, embalado, disponível na gôndola do supermercado ou de uma cafeteria para alguém pegar e tomar, se passar por um processo de uma cadeia produtiva, em que antes de produzir eu tenho pesquisa, ciência, tecnologia, indústria de máquinas, de equipamentos, de insumos, de fertilizantes, né, de defensivos. Né? Depois, dentro da porteira, dentro das propriedades, nós vamos ter a produção rural. Aí parte da produção rural, como às vezes hortaliças, né, frutas, vão direto para o consumo. Outras matérias-primas serão processadas, vem a agroindústria. Então, toda indústria que produz produtos processados a partir de matérias-primas da agricultura só existe porque tem agricultura. E também toda a logística de distribuição indo para as redes, supermercados e comércio. E essa é uma dimensão que dá uma importância relativa maior. Esse é o agronegócio, é a agropecuária e seus negócios associados. Aqui mesmo no Espírito Santo, né, se a gente pegar qual é a importância, qual é o valor do PIB, as pessoas confundem também o que é PIB, o que é valor bruto da produção. Mas assim, o PIB, a participação da agricultura no PIB é que é uns 5%. Isso é. Mas do agronegócio é 25%, 26%. Então é isso. No Brasil, mais ou menos a mesma coisa, né? Então, nesta dimensão é que nós trabalhamos como um todo. E os últimos estudos que apontam, né, que colocaram qual a participação do agro aí, né, pelos municípios como um todo. Na verdade, a gente tem um estudo que pelo menos 80% dos municípios, o agronegócio, a agricultura e seus negócios associados, seja, né, o fator mais determinante da economia. Você pega um município como Vila Valério, por exemplo, que é café conilon puro, Rio Bananal, ou Brigetuba, que é arábica puro, toda a movimentação do comércio, eu estou exagerando, mas 80% da movimentação é em função do produto da agricultura. Como é que eu dissocio isso? Não posso dissociar. No norte, eu acho que em Vila Valério também, na época de colheita, a saca de café é moeda, né? Vai lá na loja comprar televisão, fogão, geladeira. Vale para os municípios como um todo. A gente separa alguns municípios, né? Um pouco maiores, Grande Vitória, cidades mais regionais, então fora disso. Mas, assim, no grande, né, no atacado, digamos assim, o agro e seus negócios é determinante na geração de emprego, renda e movimentação econômica na economia. Onde é que estão as oportunidades do agro no Espírito Santo hoje, Enio? Eu gosto muito de falar sobre isso, né? A gente tem um tempo limitado, senão eu acabo falando demais, que a minha vida é isso, né? Eu tenho, assim... a minha família foi pouco criativa. Meus pais são agricultores, né? Tenho alguns filhos, eu sou agrônomo, né? Eu tenho uma irmã que é engenheiro florestal. Essa irmã engenheira florestal casou com um agrônomo, ela tem um filho que é agrônomo. A minha outra irmã tem um filho que é engenheiro florestal, defendeu a tese de doutorado há pouco. Então a gente vive isso, a minha família como um todo. E eu sempre falo, então, não nasci no Espírito Santo, nasci lá no interior do Rio Grande do Sul, mas já moro há mais de 40 anos no Espírito Santo. Então, quem tiver pouco tempo para conhecer, né, o agro brasileiro, venha no Espírito Santo. Nós temos de tudo aqui, de tudo. Tudo é oportunidade para o Espírito Santo. Né? Você, tendo pouco tempo, eu digo que você vê tudo que o Brasil produz. Até soja, trigo e milho nós estamos produzindo em alta tecnologia, com produtividade a 50% acima do que produz em tempo, por área, né? Por exemplo, o centro-sul do país de soja, né? Inclusive, hoje tem uma demanda de questão de tributária para equiparar, para financiar, para que esse arranjo de soja, né, ele avance aqui, porque nós temos uma demanda para a avicultura muito grande. Segura, porque eu quero falar sobre isso mais na frente. Já tenho perguntas sobre isso aqui. Não, tranquilo. Segura. Mas assim, por que eu falo que vem aqui? Porque aqui nós temos todos... Hoje a palavra moderna é terroirs, né? Mas todos os climas, todas as condições do ambiente natural. Nós temos região fria, que nós temos cultivo de clima temperado, como tem lá no Rio Grande do Sul, no Paraná, Santa Catarina. Né? Vai na nossa região serrana. Uva, pêssego, néspera, né? Morango, azeitona, tudo. Né? Aqui nós temos os cafés, nem precisa falar nisso. Cana, né? Agora entrando soja, ou seja, nós temos regiões frias, regiões quentes, solos fracos, solos férteis.
Nós temos o Nordeste dentro do Espírito Santo, temos regiões muito secas, como o Murici, que é o polígono das secas do Nordeste, né? Como parte de Macho Guandu, região de Nova Venécia, Colatina, região seca. Temos região que chove igual a Amazônia, nós temos a Amazônia aqui dentro também. Né? Eu sempre brinco com o nome de Alfredo Chaves, nós agrônomos chamamos de Alfredo Choves. Tem uma parte de Alfredo Chaves, né? Que chove igual a Amazônia, mais de 2.200 milímetros por mês. Então, essa diversidade do ambiente natural é uma oportunidade que aqui a gente pode produzir de tudo e quase tudo. Então, assim, nós temos muitas oportunidades. A gente consegue produzir tudo. Temos uma logística também em que em menos de 1.000 quilômetros aí num raio, nós temos aí 70% ou mais do PIB dos consumidores do Brasil, que é uma oportunidade de mercado. Enio, vamos ao primeiro quadro do programa, o quadro Dica de Valor. Dica de Valor. Na sua opinião, qual ativo do Estado tende a dar um bom retorno? Ativo do Estado? É. O agro como um todo é um grande ativo que tem que dar um bom retorno, certo? Porque nós temos um mercado consumidor próximo da gente, São Paulo, Rio, Minas, né? Bahia, São Grande, Salvador. Nós temos ciência, tecnologia, organização, planejamento e, né, condição robusta de produzir. Então, assim, eu não tenho dúvida que o agro vai continuar e é uma grande oportunidade para o Espírito Santo. Como é que é empreender no agro capixaba? Empreender é rumar para uma agricultura de precisão. Os conceitos de agricultura... Mas isso já acontece no Espírito Santo? Já acontece muito. Então, assim, hoje empreender é pensar na logística de distribuição como um todo e rumar não só por 4G, que já está defasado esse conceito. Agora nós estamos no conceito que é agricultura 5G. Além de toda a tecnologia estar, né, consonante com o estado da arte, em termos de nutrição, controle de pragas, doenças, qualidade de produto, né, a gente tem que cada vez mais fazer os controles, o software com gestão. A robótica está chegando, né? Os sensores, nós já estamos vivenciando uma agricultura com sensores. Nós estamos vivenciando, por exemplo, a nossa cafeicultura, né, que era colhida com as mãos, hoje entrando automotriz, mudando os sistemas de produção, manejo de colheita de conilon, porque e já estavam faltando mãos para colher a robustez da nossa safra de conilon. Então, assim, isso determina o sucesso daqui em diante. O uso de tecnologia e essa agricultura cada vez mais de precisão. O limitador é a água, obviamente, né? Não se faz agricultura sem água. Aliás, não existe vida sem água, né? Um dos indicadores de vida em qualquer região é se tem alguma coisa de água. O Espírito Santo fez o melhor dever de casa que nenhum outro estado fez, né? Se a gente pegar nos últimos 20 anos, nós alteramos os nossos sistemas de irrigação. Era aquele tipo pivô central jogando água para cima de qualquer jeito. Hoje você passa e vê as lavouras verdinhas no norte, nós estamos usando a dose só adequada. É o gotejamento, é microaspersão, sem desperdício, utilizando menos água, menos energia, sendo mais eficientes. Eu acho que isso é que vai determinar, né, a nossa competitividade e dar continuidade a esse caso de excelência, né, que é o Espírito Santo em produção para nós capixabas, para os demais estados e para esses 125 países que é para onde vão os nossos produtos do agro. O que falta para o empresário do agro capixaba? Olha, eu digo assim, oportunidade tem para todos, né? Talvez, assim, a gente tenha em alguns arranjos, talvez uma capacidade mais ousada para investir. Isso, por exemplo, nós passamos, vou dar um exemplo da pimenta do reino, em que nós somos os maiores exportadores do país, né? Então, assim, a gente tem um problema grave, que é uma salmonela, em que, em função da presença dessa bactéria, nós fomos saindo dos mercados mais remuneradores, leia-se Estados Unidos e Europa, e passamos a colocar em mercados, vamos botar assim, periféricos, né, que pagam menor valor e tal, fomos para uma parte da Ásia, da África e tal. E somente agora, quer dizer, depois de muitos anos, que a gente está tendo os empreendimentos dos empreendedores comprando esses equipamentos, são os esterilizadores, para a gente voltar a ocupar esse mercado, né? Então, às vezes, em algum segmento ou outro,
né? Falta, às vezes, isso é típico, não é uma coisa de Estado, do poder público, né? Falta o arranjo se movimentar um pouco, porque crédito tem, o governo do Estado tem os incentivos, né? Do Compete, do Investe, que facilita a instalação de empresas, mas eu digo que nós estamos assim, num caminho muito bom no Espírito Santo, né? Ou seja, tem os instrumentos para corrigir, às vezes, esses desafios que precisam ser superados ainda. Legal, vamos ao próximo quadro do programa, quadro Valores Inegociáveis. Valores inegociáveis. Enio, quais são os valores que um executivo precisa ter e sustentar, independente do momento? Olha, eu digo o seguinte, um executivo do agro, seja em qualquer parte da cadeia produtiva, seja na produção, seja na indústria de máquinas, seja na indústria de insumos, né? Ou seja, lá no setor de produção, hoje as práticas de ESG, elas estão sendo requeridas. Se a gente pegar os principais, inclusive fiz uma palestra recentemente no IBF sobre isso, IBF Agro, né? As principais pesquisas de consumo do mundo, as pessoas não querem mais somente produtos para saciar a fome ou a sede, né? A partir da agricultura. Querem produtos com qualidade. E mais do que isso, né? As pessoas estão cada vez mais preocupadas com o processo de produção, se ele é sustentável ou não. E a sustentabilidade em todas as suas vertentes, né? Ou seja, a parte ambiental também, se está protegendo, né, a biodiversidade, protegendo as matas, protegendo as nascentes, recuperando as áreas de preservação permanente, que isso é uma obrigação que a gente tem. Se os empregados e colaboradores estão bem remunerados de acordo com, e protegidos de acordo com as leis do país, né? Também se está tendo a sustentabilidade econômica, né? Que os produtores têm que ser sustentáveis. Então, eu digo assim, mais do que produzir com qualidade, ofertar, cada vez mais nós temos que buscar a sustentabilidade. Esta é uma questão que ou a gente vai para esse rumo ou a gente vai ficar fora do mercado. Porque todos têm agora pesquisas, né, feitas em 24 países, 19 mil pessoas ouvidas, o Brasil incluído, que apontam para isso. Não basta somente a qualidade, não basta somente esse café fantástico que a gente tem. As pessoas querem saber da história dele, da rastreabilidade dele, para ver se o processo é sustentável com as pessoas e com o ambiente, e se há uma gestão inovadora. Então, isso é um caminho sem volta, né, para os nossos empresários e empreendedores. Enio, o campo sempre teve uma necessidade grande de ação do Estado, sempre foi assim. Como é que você acha que deve ser a relação do empreendedor, do campo, com os governos? Essa relação, na verdade, eu te falo como um agrônomo que passei, né, por muito tempo aí, já foi mais dependente do Estado. Se a gente pegar aí há 30 ou 40 anos atrás, eu já trabalhava nessa época, né? O agro como um todo era muito dependente de políticas subsidiadas, de crédito, né? Hoje, né, a gente acha que aí talvez 1/3 só do crédito está dentro daquelas equalizações de juros pelo Banco Central. Hoje, as empresas, o setor privado, criaram os FIAGROS, por exemplo, né, de financiamento direto com o privado. Há essa relação de operações de barter que fala, ou seja, uma cooperativa, uma empresa, o tecido insumo, faça a troca por produto e faz esse equilíbrio, se autofinancia por outros instrumentos. A gente não tinha praticamente pesquisa privada para o agro há 20 ou 30 anos atrás. Pode observar, era toda pública, com os institutos de pesquisa dos estados, com a Embrapa. Hoje não, o setor privado está participando ativamente, gerando conhecimento. Então, eu afirmo que cada vez mais a dependência, né, da participação do governo, ela reduz no agro, o que é muito bom, né? Obviamente, como nós temos esse público que predomina, que é o agricultor familiar, que às vezes não tem uma assistência técnica, né, adequada, porque a assistência técnica, às vezes privada, ela é muito decorrente de uma aquisição de insumos, né? Ou seja, os técnicos privados vão lá, porque vende o adubo, vende o fertilizante, vende o bioinsumo e dão assistência técnica. Como um volume é menor do pequeno agricultor, normalmente não dá um ótimo econômico para ter uma assistência técnica. Daí a necessidade de atuação do governo. Por exemplo, o INCAPER, que é um instituto, né, capixaba de pesquisa e assistência técnica e extensão rural, a gente está sempre trabalhando e reformulando, enfim, fizemos, né, nesse ano de 2024, contratação de novos pesquisadores, novos extensionistas, porque há essa necessidade ainda. Mas, assim, ao longo das décadas,
felizmente, a participação do privado nesse arranjo, ela tem sido extremamente relevante para o nosso sucesso e, obviamente, né, digamos, diminuindo essa dependência de política pública, digamos, subsidiada. Aham. Você já falou um pouquinho, mas eu queria que você falasse qual o papel da tecnologia no agro capixaba hoje. Já tem inteligência artificial no campo capixaba? Ah, sim, e muitos. Agora mesmo, por exemplo, né, vários, né? A inteligência artificial está em todos os segmentos. Mas só para citar um levantamento, agora foi objetivo de muito debate, uma legislação europeia, né, de que teria que ser a partir de janeiro desse ano, mas foi prorrogado mais um ano, mas a partir do final na verdade é 30 de dezembro de 2025, mas isso já está terminando o ano, a gente coloca 1º de janeiro de 2026. Todos os produtos, né, das cadeias produtivas de café, cacau, tem soja, carne bovina, que ao entrar na Europa tem que comprovar que não é oriundo de áreas desmatadas. Está aprovado lá. Então, né, o setor privado e o setor público estão se adequando a isso. Nós precisamos ter a rastreabilidade. O marco temporal desse desmatamento é 1º de janeiro de 2021. Como nós temos tudo georreferenciado, né, nós estamos, assim, apurando isso, né, e fizemos uma cooperação, a Secretaria de Agricultura, com o INCAPER, com o programa Ao Invest, que é financiado pela própria União Europeia. Né? E nós estamos usando, por exemplo, imagens, né? O cacau, a lavoura de cacau, nós temos um grande percentual de lavouras de cacau que estão debaixo de Mata Atlântica. Muitas delas, a gente não sabe como é que está funcionando. Se ela está abandonada, não está abandonada. Então, nós estamos usando um sistema que chama LIBE, né, que é com inteligência artificial, com imagem que vai, né, ou seja... Identificar se está funcionando ou não. Exato. Chega lá embaixo e à distância eu vejo como é que está aquela lavoura. Obviamente, também nós vamos ter, né, para algumas ocasiões que não dá uma nitidez, né, assim, umas visitas de técnico a campo. Então, nós estamos fazendo todo um mapeamento das nossas lavouras de café, de cacau e de floresta plantada, utilizando inteligência artificial. E em 2 anos, nós vamos ter todas as áreas mapeadas, inclusive, né, inferindo sobre os sistemas de produção, usando inteligência artificial. Quais são os maiores desafios do campo capixaba hoje, Enio? Eu acho assim, um desafio importante é a gente rumar mais para o que a gente chama de agricultura regenerativa. O solo é a base de produção que leva milhares e milhares e milhares de anos para, né, ficar pronto. Então, assim, ter uma agricultura, né, que preserve os recursos, e o solo é a nossa base de produção. Né? Então, esse é um desafio muito grande. Nós temos, assim, um dever de casa a fazer, que é com relação às áreas de pastagem. Aqui no Espírito Santo, nós temos, especialmente nas áreas mais inclinadas, no sul quente que a gente fala, né? Ali saindo por Cachoeiro, indo para Gerando Monteiro, para Alegre, Mimoso, Muqui, a gente vê assim a olho nu, não precisa ser da área, não precisa ser um agrônomo, ver aquelas pastagens degradadas com o solo por manejo inadequado. Nós estimamos, né, que cerca da metade das pastagens nossas já estejam com esse problema. Então, é um trabalho que a gente tem direcionado. Então, preservar a base de produção, especialmente o solo, mas, obviamente, os recursos hídricos, a biodiversidade, é o que vai determinar o nosso sucesso daqui em diante. É o grande desafio. E o que você acha que o empresário do campo precisa ter de qualificação para aproveitar oportunidades? Olha, isso é igual ao futebol, não é mais para amador. Né? Antigamente tinha a frase, não serve. Ou seja, se não estudar, vai ficar na roça. Hoje não. Para ficar na roça tem que estudar. Para ficar na roça tem que estudar. É exatamente isso. E estudar o quê, Enio? Olha só, hoje também eu tenho a formação na agronomia, né? Mas a gente não precisa, a gente precisa dos agroindustriais, precisamos de veterinários, precisamos de formações na área de software, de gestão, de inteligência artificial, de controle, de máquinas, de equipamentos. Está mudando o perfil no campo. Obviamente dos agrônomos, dos zootecnistas, dos veterinários, mas hoje Está indo além, vai além. Indo muito além. E, assim, uma outra coisa extremamente relevante, né? Porque precisamos dessa diversidade de profissionais. Porque cada vez é maior, nós estamos fazendo levantamento agora, um projeto que vai durar de 2 a 3 anos, né? Das queijarias nossas, dos nossos produtos típicos e tal.
E aí identificamos as nossas agroindústrias aí. Nós temos 4.700, tínhamos em 2017, vamos fazer o levantamento, eu acho que já passa de 6.000 hoje, né, que foi o último censo. Em 2017, nós tínhamos 4.700 agroindústrias por processamento artesanal no interior do estado. Linguiça, queijo, né? Uhum. E Só tal. cola em cima. Isso, mas assim, é muita, muita coisa. E a gente percebe que no rural, e isso, né, é claro, não se faz mais somente agricultura, né? Você tem que ter agricultura, que é a produção do café, do leite, né, das frutas, mas quando é associada a uma agregação de valor, a uma agroindústria, né, que seja um produto típico, ou que tenha um agroturismo, ou que tenha opções de hospedagem, ou que tenha opção de, por exemplo, de turismo de aventura, Aham. turismo rural, artesanato, são as atividades não agrícolas. Isso dá um dinamismo muito maior, porque a gente percebe que uma propriedade rural, né, quando ela pratica agropecuária e também essas outras atividades não agrícolas, como agroindústria, artesanal, agroturismo, artesanato, elas têm, em média, mais do que o dobro da renda média para as famílias. Se vive melhor, além de ocupar homens, mulheres, idosos, crianças nesses outros serviços associados. Então, até por isso, né? Porque o rural hoje não é simplesmente uma base de produção de matéria-prima, mas sim já agroindustrializa, já tem outras opções. Nós precisamos de pessoas especializadas não só na produção rural. Legal, vamos ao próximo quadro do programa, quadro Busca de Valores. Busca de valores. Enio, na sua opinião, o que a dinâmica atual do mercado exige de profissionais bem-sucedidos? Bom, primeiro, né, é estar antenado com o mercado, né? E às vezes é interessante surpreender o mercado. Óbvio, igual eu te falei, hoje as pessoas não querem somente qualidade, elas querem sustentabilidade, né? Mas, sobretudo, o sucesso é quando você surpreende o cliente. Eu lembro quando, né, eu fiz um curso de marketing há muitos anos, um exemplo muito típico, né? Tipo assim, às vezes se você perguntar para o cliente, né, se o McDonald's, a rede, quando chegou no Brasil, fosse perguntar para os brasileiros o que eles queriam comer, eles iam falar arroz, feijão e ovo, e carne. Né? Então, assim, eu acho que tem que estar antenado no que, para onde o consumidor vai, está querendo com relação aos produtos, no caso do agro, mas tem que ter estratégias de surpreender com novos produtos, com novas preparações. Por exemplo, né, o café em si já é um caso de sucesso, né? Você tomar café coado, ou por um método, ou por outro método, né? Ou por prensa francesa e tal. Mas nós precisamos de novas preparações de café, de drinks quentes, gelados. Isso surpreende, né? Então, é nesse sentido que você vai construindo novas opções a partir de um produto base, que é o café. Então, assim, surpreender um pouco, estar antenado com o mercado, mas surpreender, eu acho que faz também o sucesso. Como é que você acha que as lideranças empresariais do campo, as lideranças empresariais rurais, podem fazer a diferença no Estado? Olha, na verdade, elas não podem, elas já estão fazendo a diferença, né? Um segmento, né, que é responsável por mais de 1/3 das exportações capixabas, né? Apesar dessa força toda das exportações de minério, de rochas, né? Um segmento que consegue ser, porque não é fácil, né, você produzir, enfrentar todos os problemas de logística que a gente tem e de custos, né? Nós temos um transporte interno baseado no rodoviário. Os países, né, outros países do mundo que são competitivos têm com base, né, no ferroviário, em outras modalidades, fluvial, etc. Então, temos um custo. Temos custos portuários nossos que são superiores aos nossos concorrentes. Atravessa oceanos, chegamos nos 5 continentes com um produto, né, que tem que atender todas as exigências internacionais com relação a resíduos, qualidade, é porque a gente tem muita competência, né? Eu acho que a gente só deve seguir nesse rumo, né? O agro capixaba já mostrou ser competente, porque, né, ofertar produtos com todos os problemas de logística, né, atravessar, competir com outras regiões do mundo e chegar em 125 países com produtos com qualidade, né, eu acho que o dever de casa foi feito. Como é que a infraestrutura do campo aqui no Espírito Santo pode fazer diferença nos negócios? Isso pode mesmo, né? Obviamente, a gente tem que sempre estar evoluindo nas estradas como um todo.
né? Agora está entrando, né, melhorando um pouquinho, mas a duplicação da 101 demorou demais. Né? A 262 agora tem um horizonte, mas há quanto tempo nós estamos falando em duplicação? Aí se pegar os 259. ramais que ligam, então nós temos problema. 259 Só também? agora, no ano passado, que nós fomos ter, né, avião cargueiro para exportar mamão e pescado chegando em Vitória. E fazia o primeiro trajeto. Né? Então, temos sim, faz a diferença e precisamos avançar. Felizmente, agora em 2026, no segundo semestre, nós vamos ter mais um porto privado de contêineres em Aracruz, que é um desafogo. Só lembrando que em 2024, por exemplo, determinados períodos nós tínhamos aí 1 milhão de sacos de café para ser exportados e não tinham como exportar. Obviamente também que nesse período, né, nós tivemos uma importação violenta de veículos elétricos que deu um congestionamento. Né? A maior parte dos veículos importados, quase 100%, né, vem por aqui. Mas, obviamente, às vezes esses problemas, eles vêm e surgem novas oportunidades. Outros portos passaram a exportar café do Espírito Santo que não exportavam. Mas assim, a gente tem problemas, mas tem um horizonte para melhorar ainda, né, na infraestrutura. O que você acha de benefícios fiscais para os produtos do agro no Espírito Santo? Olha, eu acho extremamente relevante. A gente precisa de segurança alimentar, né? Os países, né, do pós-guerra, especialmente a Europa, sabem disso. Por isso que eles subsidiam, eles passaram fome como um todo. Então, acho assim que benefício fiscal é interessante, porque nós estamos trabalhando com alimento e segurança alimentar. Né? Quem tem alimento de qualidade e segurança alimentar tem saúde. Né? Saúde é um dos principais gastos públicos que tem. Então, assim, eu vejo sempre com bons olhos, obviamente, quando direcionado né, para as pessoas que mais precisam, né? E tem categorizações no público. Vejo com bons olhos, sim. Obviamente, alguns segmentos, né, eles já estão bem estruturados, que não há tanta necessidade. O próprio mercado vai tocando. A gente pega e cita, por exemplo, né, você pegar o nosso segmento de ovos, por exemplo. O que eles querem do setor público? Querem assistência técnica? Não. Só lembrando, né, que Santa Maria de Jetibá produz 14 milhões de ovos por dia. Né? Nós estamos falando que nós temos menos de 4 milhões de pessoas. Só imagine isso aí. Então, assim, é um segmento que se organizou muito. O que eles querem do governo? Um bom ambiente tributário e logística, né? Estrutura e infraestrutura logística. Assistência técnica e tal, ele já toca. Aí quando você vai no café, para aí, o café eu ainda preciso de assistência técnica, eu tenho que ter um café forte, tem muito cafeicultor que o mercado não dá conta. Então, assim, tem diferenciações entre os segmentos. E aí, os benefícios têm que ser diferentes, né? Um é um bom ambiente tributário, o outro não. Eu tenho que estar lá junto com ele, fazendo assistência técnica. Mas e para todos, eu tenho que ter infraestrutura e logística. Mas aí eu tenho o Incapé também, exatamente, que pode ajudar. muito bem. Vamos ao próximo quadro do programa, quadro Valores do Futuro. Valores de futuro. Enio, qual investimento realizado agora vai dar resultado real daqui a 25 anos? Qual investimento agora? Por exemplo, acho que vai continuar dando até por 25 anos. Acho que o armazenamento de água é fundamental. As águas, isso é da geografia. Elas nascem no interior e caminham para o mar. Né? E nós temos a questão das mudanças climáticas, que é um grande desafio. Eu acho assim, reter essa água no solo e ter estrutura de armazenar essa água de chuva ou que corre e vão para o mar é o que vai garantir a segurança alimentar, porque não se faz agricultura sem água. Só para lembrar, as plantas, elas pegam os nutrientes no solo, que é o alimento da planta, no caso, né, através de solo úmido, de umidade. E aí geram flores, geram sementes, frutos, enfim, tudo, ou raízes que são comestíveis, né? E também a segurança hídrica para a população. Então, assim, o armazenamento de água é, assim, o que vai determinar a nossa lógica de desenvolvimento da agricultura para agora e para daqui a 25 anos. Enio, eu já estive conversando com gente aqui no programa Valores que falou que há potencial de uma nova fronteira agrícola no Espírito Santo. E aí eu volto no começo da nossa conversa que você estava falando da soja, você estava falando dos grãos. Quem esteve por aqui citou o noroeste do Espírito Santo, região de Ecoporanga, essa região lá do noroeste como uma possibilidade de nova fronteira agrícola. A gente está falando disso, o Incapé trabalha com isso, existe realmente essa possibilidade? Nós estamos assim experimentando uma expansão na fronteira norte e noroeste. Assim, eu conheci Pinheiros, por exemplo, em 1982, eu era estudante.
42 para 43 anos. Não tinha nada, Pinheiro. Zero. Era farinheira, pastagem e farinheira. Cultivo de mandioca e farinheira. Hoje se tornou o maior caso de sucesso de agricultura irrigada, de fruticultura, de mamão, de seringueira, de café conilon em alta tecnologia. E essa turma ali, com base nessa região, Linhares é um outro polo fantástico também, mas estou pegando mais ao norte, né? Eles estão indo, né? Se a gente for, antigamente só fala, lá em montanha só tem boi, vai lá ver. A carne de sol de montanha, que é famosa. Mas não né? é só boi, entrou com os cultivos já. Mucurici, Ponto Belo também já está entrando essa agricultura de alta precisão, irrigada, entrando grãos. Para Ecoporanga ainda é um desafio, mas vai um pouquinho ao lado, né? E a gente observa, lógico que nós não vamos ser grandes produtores de milho, de soja, de trigo, mas é uma oportunidade que a gente tem. Nós temos uma avicultura muito forte no Espírito Santo, especialmente de postura e também de corte, né? E o que a gente importa, né, do centro-oeste do Brasil, né, de base de soja e de milho é muito grande. Então nós temos uma lógica aqui que dá, não digo para ser autossuficiente, mas para suprir em parte, né, este custo que nós temos da avicultura, principalmente, de trazer milho e soja do centro-oeste. Então é um arranjo que ele tende a crescer. E nós temos um clima que favorece pelo menos 2 safras e meio, né, 2 safras e meio por ano aqui, né, de cultivo de grãos. Então, assim, vai crescer, está crescendo e acho que é um novo polo também. Mas não só com essas culturas inovadoras de milho, soja e trigo, né? Com as nossas tradicionais já que nós temos, especialmente com café conilon em alta tecnologia e mamão principalmente e pimenta do reino, que vão entrar nessa frente norte e noroeste, e isso já está acontecendo. Já há um deslocamento da pimenta do reino de São Mateus para o norte como um todo, e já é um deslocamento que houve num primeiro ciclo do mamão de Linhares para Pinheiros de Montanha, isso já está chegando em Mucurici, Ponto Belo, e vai chegar em Ecoporanga. Então, assim, nós vamos ter uma migração dos nossos produtos tradicionais para aquela região e também, né, essa nova opção, né, de trigo, de soja e de milho. A gente está falando dessa nova opção para agora, para daqui a 5 anos? Não, já está acontecendo. Já está acontecendo. Não, nós já temos vários produtores com milho, né, com milho e soja, muito. O trigo mais experimental, né? Mas já é um negócio. Inclusive, estamos discutindo agora até uma questão tributária para facilitar a agregação de valor aqui. Já tem empresário, notícia dessa semana, né? Tendo aí, já montando uma extrusora, que a gente chama, né, para tirar o óleo da soja e ficar o farelo já para entrar em rações aí para a avicultura. Isso já está tendo dinamismo. Obviamente vai ampliar. E o que isso representa para o agronegócio e para a economia do Espírito Santo de uma forma geral? Não, olha só, é muito importante a gente diversificar um pouco e crescer um pouco mais nessa agricultura do norte e noroeste, porque a gente tem, o noroeste ainda tem uma declividade pouquinho, mas mais ao norte, litoral norte, nós temos a oportunidade de muito crescimento de mecanização, por exemplo, né? O noroeste também. Então, assim, é uma opção que a gente tem para melhorar a renda e diversificar a renda dessa região. O nosso grande problema, na verdade, assim, se a gente imaginar, o problema que eu digo, né, que a gente tem que se dedicar um pouco mais é no sul quente, não é no norte. No norte, às vezes, eu falava isso ontem numa conferência para os profissionais, no norte, às vezes, a gente tem que segurar um pouco. Tem que segurar, porque senão a turma é muito empreendedora e ousada. Então, a gente tem que disciplinar um pouco. O sul quente, realmente, a gente tem indicadores que não são tão bons como o norte de produção. A produtividade é metade ou menos por área de café conilon, pouca opção, a pecuária ainda muito atrasada, digamos, em termos de indicadores, né? Então, uma preocupação maior é com o sul quente. Aí eu sempre brinco, né? Mas, poxa vida, como é que mudou, né? O sul chove mais, é verdade. Esse sul quente tem solos mais férteis, é verdade. E o norte, que não chove, aquelas terras ruins, foi justamente por isso é o caso de sucesso. Ou se usa a tecnologia, que é o fator determinante, ou não produz. Ou se irriga e se nutre bem a planta, ou não se produz. Então, houve uma especialização maior no norte. No sul,
eu estou falando um pouco de forma exagerada, mas é mais ou menos isso. Não, chove mais ou menos, sola mais ou menos, não aduba direito. Aí colhe um cafezinho, colhe um leitinho, mas tudo assim em baixa tecnologia, o que determina a baixa renda. Por isso que a gente tem programas com foco mais no sul, no momento de empreender, do que no norte. O norte é mais, assim, eu estou exagerando, mas é mais regulatório, né, determinação de expansão. No sul, não, a gente tem que fomentar. Quase tem que pegar, né, nas mãos dos produtores para que eles evoluam um pouco, sob pena de daqui a mais algum tempo eles não serem competitivos no mercado. Né? Porque quanto menor, se você produz num hectare de terra 30 sacas de café conilon, o seu custo é 1. Se você produz 150, o custo por saca é outro, bem menor. Esse aqui não fica competitivo, esse de 30. Por isso que a gente precisa aumentar o uso de conhecimento e tecnologia nas explorações do sul quente. O Caparaó já se viabilizou, né, com os cafés especializados, a região serrana é um caso de sucesso, a turma vai bem, norte e noroeste tocando. O sul quente hoje é o nosso principal desafio para empreender no agro capixaba. Você passou pelo Incapé, pela área de projetos e também até pelo DER. Estradas. De estradas e... Que é determinante para a agricultura. Exatamente. Por que você voltou para a agricultura? Na verdade, eu fui num momento para o DR porque era uma questão mais de gestão. Eu sou um servidor público, né? E a minha experiência, né? Assim, eu tive essa trajetória ali de uns 2 anos do DR. Mas minha vida foi pautada, sou servidor do Incapé, toda como secretário, eu gosto, sou filho de agricultores, vibro com isso, torço para isso, ainda acho que eu tenho um bom tempo ainda para trabalhar e desfazer alguns nós, como esse que eu te falei, de confrontar agronegócio com a agricultura familiar. A agricultura familiar é um público, como é o médio, como é o grande produtor, como é a grande empresa. É um público importante? Necessita de um carinho especial? Sim. De política pública? Sim. E nós temos, aqui no Espírito Santo mesmo, né, nós temos o maior programa de apoio à agricultura familiar do Brasil, com 11 eixos estruturantes, né, e que a gente tem o único estado do Brasil que tem um fundo, chama FUNSAF, é um fundo de apoio à agricultura familiar, que as organizações da agricultura familiar, associações cooperativas, apresentam projetos, né, a gente ranqueia, avalia e coloca recursos não reembolsáveis, né, em projetos para que eles tenham desenvolvimento. Então, assim, tirar esse tipo de viés, outro viés, essa cultura com agrotóxico, com resíduo, ora, nossos produtos vão a 124 países, chegam lá, são atestados nos níveis de resíduo, se não volta o container. Então, temos que resolver, né? Um grande desafio que eu falo. Nós temos que evoluir e estamos evoluindo no que chamamos de bioinsumos. Esse é um desafio do agro brasileiro. Ainda nós temos uma matriz de importação muito forte dos minerais para a gente misturar e fazer adubo aqui. 80%, né, dos nossos fertilizantes vem de minas de fora do Brasil. E essas cidades, quando um país, a Ucrânia brigou com a Rússia, aí lá tem as minas. Fica o agro preocupado com isso, né? Então, os bioinsumos, né, que são insumos produzidos a partir, né, de resíduos que a gente tem na sua propriedade, é um caminho sem volta. Isso está acontecendo. Fica uma agricultura mais sustentável, menos dependente de fora, com menos riscos, né? Então, esse é um caminho também que a gente tem que perseguir. Que marca que você quer deixar na Secretaria de Estado da Agricultura e também no agro capixaba, Enio? Olha, eu acho assim, eu já tive muitas passagens, essa é a terceira passagem que eu estou como secretário de Agricultura, né? Assim, eu acho que uma marca nesse terceiro momento agora é de ter um equilíbrio das ações públicas entre infraestrutura rural e entre as ações geradoras de rendas, atividades agrícolas. A Secretaria de Agricultura ela mudou de perfil a partir de 2003, em que, neste ano, né, foi incluída como uma função da agricultura também a infraestrutura rural. Por isso que nós temos programa de pavimentação de vias rurais, que é o Caminhos do Campo, de calçamento rural, de construção de barragem, de energia trifásica, de galpões rurais, de vigas de pontes. Isso atrai demais os políticos, que é importante, né, porque gera, eu quero isso, quero aquilo, os prefeitos, os vereadores, os deputados e tal. E em alguns momentos, né, o pessoal esquece que a gente tem que estar muito bem com a cafeicultura, com tomate. Então, assim, deixar um equilíbrio entre as ações de infraestrutura e de agropecuária, acho que esse é um ponto, é uma marca que eu quero deixar e acho que estou deixando na agricultura, de valorizar essas duas frentes. Vamos agora ao último quadro do programa, o quadro Valor Pessoal. Valor pessoal.
Enio, qual aspecto da sua vida pessoal é essencial para que você tome as melhores decisões? Assim, eu considero a tranquilidade, né? Porque para você tomar uma decisão, obviamente você tem que reunir um maior número de informações e na agricultura tem que ser assim, são muitas variáveis que determinam o sucesso ou insucesso de determinado programa, de determinada atividade que está sendo fomentada. Então, acho que um valor essencial, né, é ter tranquilidade. Eu sou bem tranquilo com relação a isso, né? Apesar de uma vida agitada, para tomar as melhores decisões, né? Não é fácil, né, tomar uma decisão que impacta aí milhares, dezenas de milhares de pessoas, por exemplo, uma decisão na cafeicultura, né, que impacta tanta gente, ou na pecuária de leite. Então, eu acho que essa característica pessoal que eu tenho de tranquilidade para decidir e experiência ao longo do tempo, né, me faz acreditar que eu tomo as melhores decisões. O agronegócio capixaba, não o agronegócio vilão, mas o negócio agrícola do Espírito Santo, é um bom negócio? É um ótimo negócio, né? E neste momento excepcional, né? Assim, só comparando os dados nacionais. As exportações brasileiras do agronegócio, elas decresceram 2,3%. As nossas cresceram 69%. Só um exemplo. O crédito rural no país, em 2024, decresceu, né, 9%. Nós crescemos, né, 11%. Então, assim, a gente vivencia aqui no Espírito Santo um bom momento em que as nossas principais atividades geradoras de renda na agricultura, como o café, né, os cafés, né, como um todo, mas a pimenta, o mamão, o gengibre, né, estão com preços favoráveis no mercado internacional e a nossa qualidade está sendo reconhecida. Ou seja, nós estamos chegando a mercados que cada vez mais vão demandar mais. Então, eu vejo assim um horizonte muito favorável do agro capixaba, até superando os indicadores do agro proporcionais em relação ao agro nacional. Legal. Enio Bergoli, secretário de Estado da Agricultura, muito obrigado pela sua entrevista aqui ao programa Valores. Eu que agradeço a oportunidade. Valeu. Para você que acompanhou a gente até agora, muito obrigado pela sua companhia. Até a próxima. Tchau.